Vida Longa CBN. O mês de novembro chegou e, com ele, o reforço de uma campanha que é muito importante para a saúde dos homens, a de prevenção ao câncer de próstata. Este é o segundo tipo mais comum de doença entre a população masculina no Brasil, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Só que hoje, aqui no nosso Vida Longa CBN, além de câncer de próstata, a gente vai falar de como que é esse check-up na saúde do homem. E o meu convidado é o médico Rodrigo Trivelato. Ele é urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Ei, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Queria agradecer o convite na participação do seu programa. Doutor Rodrigo, diz que o homem corre de consultório, é verdade? É verdade. Muitas das vezes é interessante porque quem estimula bastante o homem a procurar o médico e vai com ele na consulta são as suas companheiras. E por que esse medo todo? Na verdade, é uma bobagem, né? Às vezes ele fica com medo de descobrir alguma coisa, né? Mas principalmente do medo do toque prostático, né? Que na verdade é um exame super simples, rápido e bem eficiente. Excelente, a gente vai detalhar bastante aí durante essa nossa conversa. No mês de outubro, inclusive, né, esse que venceu agora, a gente se dedicou muito a falar da saúde da mulher, a prevenção ao câncer de mama, falamos de várias estratégias de prevenção como um todo, né, na saúde da mulher. E é exatamente por isso que eu inicio esse mês de novembro contigo, para falar sobre prevenção à saúde do homem. O que não pode faltar, doutor, na sua opinião, na rotina de saúde dos homens? Como você me colocou, o mês de novembro é o nosso mês de conscientização ao câncer de próstata, né? O famoso Novembro Azul. Isso. Mas a gente aproveita esse momento para chamar os homens ao consultório para avaliar ele de uma maneira geral, né? Uhum. Não só do câncer de próstata. Então, quando esse homem chega no consultório, a gente avalia, além do PSA, do toque prostático, que são exames para rastreamento do câncer de próstata, nós vamos avaliar a glicemia, vamos avaliar o perfil lipídico dele, a aterosclerose, vamos pedir uma série de exames, como hemograma, e também, se houver necessidade, a gente pode pedir até um ultrassom de próstata, de vias urinárias. Mas o que é interessante nisso tudo é levar esse homem para dentro do consultório, né? Porque diferente das mulheres, o homem tem um pouquinho mais de aversão a ir ao médico, né? Uhum. Então, a gente aproveita esse mês para fazer esse check-up geral no homem. E essa rotina envolve exames de imagem, exames de sangue, exames clínicos, né? Exatamente. E a gente, pelo menos uma vez por ano, né? Aham. Obviamente, se esse paciente tiver algum sintoma, tiver algum problema, ele deve procurar o médico dele de confiança. Mas Entendi. como a mulher também faz todos os seus exames, o homem deve pelo menos uma vez por ano ir ao médico para fazer seu check-up, né? E tem uma idade ideal? Eu tenho noticiado aqui, né, que cada vez mais jovens apresentam quadros de saúde mais complexos, até mesmo como câncer. Então, coisas que a gente fazia só aos 40, aos 50, a gente está fazendo aos 30, doutor? Olha só que interessante. Como eu também atendo muito criança, as pessoas me perguntam, né? Mas que idade que o senhor atende? Na verdade, eu atendo desde estar na barriga da mãe, às vezes o paciente nem nasceu ainda, até o final da vida dele. Uhum. Então, assim, cada fase da vida tem as suas peculiaridades, né? A criança, às vezes, tem uma infecção urinária que precisa ser investigada, o adolescente tem muita dúvida, a gente já tem que começar a pensar nas DSTs, que eu chamo das infecções sexualmente transmissíveis. Depois o paciente começa a ter o problema dele mais de próstata, disfunção erétil. Então, cada idade tem suas peculiaridades. No caso do Novembro Azul, a gente pede que o paciente que tenha 45 anos de idade, tenha fatores de risco, ele começa a sua investigação com 45 anos de idade. Para câncer de próstata. 45 anos, pacientes que têm problema na próstata, né, que têm fatores de risco. E todos os outros homens a partir de 50 anos de idade. Aham. Essa é a ideia do Novembro Azul. O que é o fator de risco? Excelente. Pacientes, por exemplo, que têm câncer de próstata na família, pais, irmãos, avós, têm mais chance de ter câncer de próstata, 2 vezes mais chance, 5 vezes mais chance, dependendo de quantos familiares têm câncer de próstata. Uhum. E pacientes da raça negra
esses pacientes também têm uma incidência maior de câncer de próstata, então a gente orienta a começar esse rastreamento a partir dos 45 anos de idade e todos os outros homens a partir de 50 anos de idade. Uhum. Houve uma mudança, né, no caso das mulheres, das mamografias para os 40 anos. Você acha que cada vez isso vai antecipando mais também para os homens? Diferente do tumor do câncer de mama, o câncer de próstata é um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais, eu acho complicado falar tranquilo, vamos dizer que ele é mais indolente, demora um pouquinho mais a manifestar. Então, normalmente, a gente provavelmente vai manter essa idade, 45 anos, né, com fatores de risco, e a maioria dos outros homens com 50 anos de idade. Uhum. Esse primeiro monitoramento de prevenção, ele é laboratorial ou todo mundo vai direto para o exame de toque, que é o terror, né, dos homens, de chegarem ao consultório de um urologista? Você sabe, Fernanda, que cada vez mais a gente vai desmistificando, né, essa questão do toque prostático, né? O exame, o rastreamento é feito com o exame de sangue, o PSA, e o toque prostático. São necessários realizar os dois. Entendi. Alguns dados que a gente fica um pouquinho mais preocupado é que, por exemplo, 2/3 desses pacientes não fazem o toque prostático. E olha só que interessante, 50% dos pacientes não fazem nem o PSA. Então, assim, a gente precisa levar essa informação à população para chamar esses homens para dentro do consultório, né? Mas é necessário que seja realizado o toque prostático e o PSA. Por que isso? Porque 20% dos cânceres de próstata, o PSA é normal. E a gente vai conseguir diagnosticar eles apenas com toque prostático. Olha, isso é Quando a muito gente, importante. quando a gente junta os dois, né, o toque prostático e o exame de sangue, o PSA, a gente cai para menos de 8% a falha no diagnóstico. A gente fica mais sensível ao diagnóstico. Então é importante que se faça os dois. Sem dúvida. Dr. Rodrigo Trivelato é o nosso convidado de hoje do quadro Vida Longa CBN. Ele é médico urologista e a gente está falando do Novembro Azul, tentar levar os homens aí da família para dentro de um consultório médico. Doutor, feito o teste, tanto o toque quanto o laboratorial, o paciente volta ao consultório, checam os resultados e a partir daí, está liberado para mais um ano ou então inicia um sinal de alerta para vermelho? Exatamente. Um ou outro, né? Ou o PSA alterado ou o toque prostático, e obviamente os dois juntos, né? A gente vai solicitar biópsia de próstata. Essa biópsia de próstata é o que realmente dá o diagnóstico, né? Se tiver tudo ok, né? O paciente é liberado. Se por acaso vier, infelizmente, o diagnóstico de câncer de próstata, aí nós vamos iniciar o tratamento. Entendido. Como é que é a biópsia de próstata? Ela é feita através de pelo ultrassom, né? Ela pode ser feita pelo ultrassom ou guiada por outros exames de imagem, né? E é feita através do reto, né? E aí vai dando os tirinhos, pegando os pedacinhos da próstata, normalmente são 12 fragmentos, e avalia esses fragmentos. E isso é feito dentro de um ambiente ambulatorial? É feito dentro de um hospital? É um procedimento ambulatorial, né? Normalmente é feito dentro do hospital, né? Porque é um procedimento invasivo. No paciente, a gente faz anestesia no paciente para ele ficar o mais confortável possível, né? E porque quanto mais confortável esse paciente, o exame é mais efetivo, melhora muito a sensibilidade do exame. Confirmado o câncer, doutor, o que existe hoje de tratamento e como é esse tratamento? Eu costumo dizer, inclusive nas palestras que a gente vai conversando sobre o câncer de próstata, que a principal ação que a gente deve fazer no tratamento chama-se informação. Porque, como eu disse, apesar de que alguma hora da vida a gente vai ter alguma notícia dessa, ninguém está preparado, Sim. né? Isso é normal. Quando você leva esse paciente para dentro do consultório, explica para ele, como nós estamos explicando, conversando aqui sobre o câncer de próstata, esse paciente começa a ficar mais animado e ele vai iniciar com mais força essa batalha contra o câncer. Se a gente explicar para ele que 90% dos pacientes, 90% do tumor de próstata, se diagnosticado precocemente, tem cura, esse paciente fica mais animado. E é importantíssimo que esse paciente esteja animado e forte para o tratamento. Com a informação, esse paciente, a gente pode ter um arsenal de tratamentos. Isso também é importante explicar para ele. A gente pode fazer desde uma vigilância ativa, acompanhar esse paciente, né, durante um tempo,
com biópsia de próstata, PSA. Nós podemos realizar a cirurgia, que é a retirada da próstata. Podemos fazer a radioterapia. Enfim, depende muito da extensão desse tumor. Normalmente, quando esse tumor sai da próstata, né, nós temos que fazer uma terapia mais combinada, né? Entre, por exemplo, uma cirurgia de retirada da próstata, mais radioterapia, por exemplo. Mas o que é importantíssimo que esse paciente entenda é que o câncer de próstata não dá sintoma. Então, não espere um sintoma para procurar o médico. Normalmente, por isso que a gente faz a campanha do rastreamento, porque esse paciente, ele vai, mesmo sem sintomas, a gente vai solicitar os exames, vai fazer o toque, e se diagnosticado precocemente, tem mais de 90% de cura. Isso é importantíssimo. Doutor, quais são os mitos que envolvem o câncer de próstata e o tratamento da próstata? Antigamente, né, a medicina vem evoluindo muito, e a urologia também. Antigamente era muito comum as pessoas acharem, não, eu vou fazer a cirurgia, por exemplo, eu vou ficar com incontinência urinária, vou ficar perdendo urina. Ou senão eu vou ter uma disfunção erétil, vou ter problemas na ereção, na relação sexual. Isso com as novas tecnologias, tanto a parte da cirurgia, que hoje nós temos a cirurgia robótica, como na parte da radioterapia, que melhorou bastante, isso diminuiu bastante. Não que não vá ter, né? Mas pode ter, mas em uma porcentagem muito menor do que antigamente. E se por acaso ter algum tipo de complicação, como a incontinência urinária e disfunção erétil, hoje também a gente tem um arsenal de tratamentos, desde esfíncter artificial para segurar a urina, a fisioterapia, a medicamentos para ereção, a prótese peniana. Então, isso tem que ser também muito bem explicado para o paciente, porque o paciente fica muito ansioso, né? Nossa, mas eu vou operar e vou começar a perder urina, vou operar e não vou ter mais uma vida sexual bacana. Isso tem diminuído cada vez mais e esse arsenal de tratamentos cada vez maiores. E é uma escolha pela vida também, né? Exatamente, uma escolha pela vida. É por isso que Fernanda, a gente sempre conversa. É importantíssimo que esse médico tenha uma boa relação com o paciente, ele tenha paciência, ele tenha sensibilidade para conversar com o seu paciente. Porque não é simplesmente você falar assim, olha, você está com câncer de próstata e agora nós vamos tirar sua próstata. Não é assim que funciona. As coisas têm que ser muito bem conversadas. Você tem que, eu acho, na minha opinião, o que tira a ansiedade e o medo do paciente é informação. Quanto mais informação você passa para ele, mais ele vai ficar tranquilo. Obviamente que não tem jeito de a gente ficar feliz com uma situação dessa. Mas eu te garanto que o paciente volta mais animado e ele fica mais tranquilo em relação ao tratamento do câncer de próstata. Existem formas e formas de se encarar um câncer, né? Exatamente. E o câncer de próstata, como eu disse, 90% de chance de cura, né? Mas lembrando, não pode esperar ter sintomas. Ele não dá sintomas, o câncer de próstata. Quando ele dá sintomas, ele já está bem evoluído. E quais são esses sintomas quando ele aparecem? Sangue na urina, dificuldade para urinar. O paciente, às vezes, o principal sítio de metástase do câncer de próstata é o osso. Às vezes o paciente sente muita dor óssea. Fatores obstrutivos urinários. Então, assim, existe uma gama de sintomas, né? Mas não espere chegar. E também não quer dizer que se você tem sintomas, que você tem câncer de próstata. Não é isso, não é isso. Porque a hiperplasia prostática, um aumento prostático que é natural no homem, também pode ocasionar esses sintomas, tá? Então, assim, e a hiperplasia prostática, o aumento prostático, não tem nada a ver com câncer de próstata. Esse sim dá sintomas. O câncer de próstata não dá sintomas, pelo menos no início. Doutor Rodrigo, o atendimento que é do plano de saúde, da rede privada e da rede pública, eles caminham juntos? Ou seja, qualquer um dos nossos ouvintes aqui, a capacidade financeira dele, ele tem condições de fazer esse rastreio? Olha, Fernanda, tem. Você pensa que se você fizer um PSA, que é um exame barato, um exame de sangue barato, e ele está disponível no SUS, no convênio, e o toque prostático não tem custo nenhum, né? É uma consulta médica, então, né? É uma consulta médica, então assim, extremamente barato, o SUS oferece, o plano de saúde oferece, então assim, é muito tranquilo de ser realizado. Doutor Rodrigo, eu sempre termino minhas conversas com os meus convidados da área de saúde perguntando o que vocês fazem para terem vida longa. Eu queria ouvir a tua estratégia. Eu particularmente, eu lido muito com homens acima de 40 anos de idade, e em relação à qualidade de vida. A maioria dos meus pacientes
são nessa faixa etária, e eu tento realmente levar o que eu faço para os meus pacientes. Eu pratico exercícios todo dia, jogo meu tênis, eu pratico jiu-jitsu, eu faço academia, faço corrida. A minha dieta é extremamente balanceada. Eu tenho uma nutricionista, uma nutricionista, ela passa as dietas para mim. Infelizmente, eu preciso melhorar bastante meu sono, que eu ainda durmo muito pouco, mas eu acho que isso é uma realidade para muitas pessoas, né? A vida hoje é muito corrida. Mas eu acho que... e também preciso melhorar um pouquinho o estresse, né? A gente também, essa vida muito correria, às vezes a gente esquece um pouquinho de descansar e a gente fica um pouquinho mais estressado. Mas se eu fosse o que eu falo para meus pacientes, olha, o maior bem que você tem é a vida, né? Então você deve se cuidar, porque o homem, ele não vai no médico e a maioria das vezes ele justifica que ele tem que trabalhar, ele tem que ser o provedor de casa. Mas, ora, se você não tem saúde, como que você vai trabalhar e vai sustentar a sua família? Então ele tem que se cuidar sim, ele tem que ter uma dieta balanceada, ele tem que tomar bastante água, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que manter o peso dele, ele tem que ter os momentos de diversão social dele para evitar o estresse e tentar ter uma boa noite de sono. Eu acho que a ideia é que a gente, antes de tudo, precisa cuidar da gente mesmo, porque o nosso maior valor que a gente tem é a nossa vida, né? Concorda, Fernando? Concordo, doutor. Agradeço muito a sua gentileza e essa conversa aqui neste sábado, viu? Vida longa para o senhor, hein? Para você também, Fernanda. Obrigado aos ouvintes, obrigado pela recepção. Adorei participar do programa. Até uma próxima. Bom final de semana. Bom final de semana, um abraço. Eu conversei com o médico Rodrigo Trivilato, ele é médico urologista, e a gente falando do Novembro Azul.